Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professor Matias aqui mais uma vez. Estou aqui para dar continuidade aos nossos estudos sobre educação física no Enem. Essa é a nossa segunda aula, então se caso você tenha perdido a primeira, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Peço que você entre lá e assista. Os conteúdos não são conectados, mas se a gente tem um objetivo de tentar ver toda uma programação, então faz-se necessário que a gente assista todos os vídeos, tá ok? Desde já eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, curtissem, deixassem seu joinha lá, não com o intuito do Matias querer se tornar um youtuber, longe disso, vocês sabem disso, mas é uma forma que eu tenho de ter um feedback de retorno, né? Se vocês estão realmente gostando das aulas, se estão sendo proveitosas ou não. Eu vou deixar também o link do meu Instagram. Entrem lá para qualquer dúvida. Hoje eu tive a sugestão da gente fazer a aula através de live, então gostaria que, se vocês achassem que dessa maneira fica mais interessante, manda lá para a gente chegar no consenso e tentar organizar tudo certinho, beleza? Hoje a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o preconceito com a disciplina de educação física. Como assim preconceito com a disciplina de educação física? Por que não se tem educação física nos cursinhos preparatórios para o Enem, por exemplo? Na verdade, no meu ponto de vista, isso é uma culpa lá dos professores mesmo. Os professores da área, que não valorizam, que acham que a educação física é chegar na escola, colocar a bola no meio da quadra, os alunos fazerem o que quer e deixam de passar esse conhecimento para o aluno. Consequentemente, esse aluno vai crescer, vai chegar lá no ensino médio, achando que a educação física realmente não tem importância, que a educação física é só um descanso, que é só um lazer que ele tem dentro da escola. E, consequentemente, os cursinhos não vão achar que seja um conteúdo de extrema importância, né? Uma vez que, como eu falei no último vídeo com vocês, que muitas das questões são interpretativas, a maioria relacionada à educação física, então basta que o aluno tenha uma boa aula de português no cursinho, ele vai conseguir fazer uma boa compreensão e interpretação e vai sair bem na prova. Então, eu só queria falar isso porque alguns alunos me questionaram, então eu acho interessante falar. No meu ponto de vista, o problema está no professor que chega dentro da escola e acha que a disciplina é um lazer e acha que não tem um conteúdo. Aí, quando esse aluno chega lá no Enem e se depara com essas 6 questões, pode ser que dê ruim, né? Mas tudo bem. Os objetivos da questão do Enem é conscientizar o aluno que a educação física é uma arte e uma expressão de identidade e de cultura. Então, a gente precisa ter esses dois patamares: identidade e cultura, mas não deixa de ser uma arte, né? Por isso faz-se necessário que esse aluno tenha uma bagagem cultural. Ele precisa ter um conhecimento prévio sobre aquilo que ele vai se deparar numa prova, por exemplo, seja ela do Enem ou qualquer outro tipo de prova relacionada à área. Ele precisa ter essa bagagem para facilitar até mesmo na interpretação dele. A vivência de mundo é muito importante. Então, essas aulas, a gente está aqui justamente para isso, para poder está aumentando o leque de possibilidades nessa bagagem cultural, né, sobre um conteúdo que é tão pouco falado. Lembrando que sempre se faz necessário uma leitura crítica da linguagem cultural. Faz-se extrema necessidade que o aluno tenha esse conhecimento e saiba fazer essa leitura crítica daquilo que ele for interpretar. Uma dica que eu dou para vocês, a gente sempre se pergunta, mas o que será que vai cair no Enem, né? Fiquem atentos aos noticiários para estarem por dentro das pautas importantes sobre atividade física. Se fosse para me dar um exemplo para vocês nesse momento, eu poderia falar aqui sobre o que o nosso presidente, né, o pronunciamento do nosso presidente perante essa situação do coronavírus, onde que ele fala que ele, por ser um atleta, se tornaria imune a tal vírus, onde que ele fala que para ele não passaria de uma gripezinha ou de um resfriadozinho, né? Foi uma afirmação vinda dele. Então, realmente será que um atleta em treinamento ele vai ter chances menor de estar pegando esse vírus? Será que o sistema imune dele se torna maior? Mas é comprovado que os atletas de grande
de provas de grandes resistências, por exemplo, que ele vai estar mais imune a pegar um vírus, por exemplo, enquanto aqueles atletas de baixo não é rendimento, de baixa intensidade, os treinamentos de baixa intensidade, esse sim talvez poderia estar um pouco mais imune. Mas enfim, é só um exemplo de uma coisa, de um assunto da mídia que a gente precisa estar por dentro, porque isso tudo pode ser cobrado, né? Desculpa. Conhecimentos sobre a manutenção adequada à saúde. Então, o que é cobrado muito na prova do Enem é que esse aluno tenha a capacidade de fazer uma interpretação sobre como cuidar, qual é a maneira mais correta de se cuidar da minha saúde. Então, esse tema é muito recorrente, inclusive hoje a gente vai falar muito sobre ele. O tema escolhido para a aula hoje é justamente esse. Como eu já falei tanto no vídeo passado e já mencionei aqui no início dessa aula, a maioria dos conteúdos de educação física eles são interpretativos, ou seja, se o aluno conseguir fazer uma boa leitura, conseguir entender o que está pedindo ali, ele vai conseguir chegar na resolução correta da questão. Então, eu achei um pouco necessário vir aqui um pouquinho na aula de português, e isso vai se fazer necessário nos próximos vídeos também, algumas dicas sobre compreensão e interpretação que, no meu ponto de vista, enquanto professor, eu vejo que isso é gritante dentro das escolas. O aluno ele confunde muito o que é uma interpretação e uma compreensão. Se a gente analisar, quando a gente está realizando uma questão interpretativa, a gente geralmente fica em dúvida entre duas questões, né? A gente consegue eliminar 3, por exemplo, mas sempre ficamos em dúvidas entre duas. Se a gente tivesse essa concepção mais bem trabalhada, se o texto está me pedindo uma interpretação ou está me pedindo uma compreensão, talvez eu mataria a questão com mais facilidade. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, que acho que pode ser uma dica que pode vir ajudar a vocês também, não só no conteúdo de educação física, mas em toda a área da linguagem, seus códigos e tecnologias, né, que é onde a educação física se enquadra. Tanto por isso se faz a educação física uma questão interpretativa, até mesmo pela onde ela se coloca na prova do Enem. Então vamos lá, interpretação e compreensão. O que é uma compreensão? Se fosse para dar uma definição exata, compreensão é tudo aquilo que está no texto, tá? Então, quando você entender que está te pedindo uma compreensão, a resposta tem que estar no texto. O seu conhecimento prévio, o que você sabe sobre aquele assunto, ele não vai ter muita importância não, porque você tem que compreender. Então, se é uma compreensão, a resposta vai ter que estar lá. Você vai ter que voltar no texto, ler, muitas vezes até entre linhas, sim, pode estar a resposta, mas a resposta tem que estar, o texto tem que ter te passado essa informação. Então, é fazer uma análise daquilo que está presente no texto. Então, geralmente, as perguntas podem vir do seguinte tipo. No texto diz que, segundo o texto, o autor diz que. Então, são perguntas que a resposta tem que estar no texto. Não tem como fugir disso. Então, compreensão é quando está no texto. Agora, interpretação é quando vai além. É quando você precisa ir além daquilo que está no texto. É aquilo que podemos concluir sobre o texto. Aí entra a parte de ter um conhecimento prévio sobre o assunto para facilitar, né? A gente tem que saber inferir do texto, né? Acho que essa seria uma palavra bonitinha, né? Inferir. Então, a gente tem que saber inferir do texto o que o texto me propõe. Então, é usar o meu conhecimento prévio. Então, geralmente, as perguntas podem vir. O texto permite deduzir que, conclui-se do texto que. Então, é uma diferença básica aí entre interpretação e compreensão. Compreensão precisa estar no texto. Interpretação é aquilo que eu vou concluir a partir do texto, onde muitas das vezes eu preciso usar o meu conhecimento de vida, né, meu conhecimento de mundo mesmo, para estar conseguindo chegar num consenso sobre aquilo ali. Vamos dar um exemplo, acho que vai ficar um pouco mais fácil. Vamos imaginar um texto da seguinte maneira: Maria anda cabisbaixa. Maria anda cabisbaixa. Beleza. Eu posso falar que Maria anda com a cabeça baixa? Sim, são sinônimos, né? Cabeça baixa, cabisbaixa. Então, seria isso, então, uma compreensão. Agora eu posso falar Maria anda triste? A gente deduz que uma pessoa que está andando cabisbaixa, uma pessoa que está andando com a cabeça baixa, é uma pessoa que está triste. Então, isso seria uma interpretação. Eu interpretei que ela está triste. Mas o texto não me falou que ela estava triste, mas é uma interpretação pelo conhecimento que a gente tem, né, sobre tal assunto. Então, um exemplo basiquinho, só para a gente concluir aqui então.
Compreensão está presente no texto, o texto tem que te oferecer essa resposta. E a interpretação não, a interpretação você vai além daquilo que está no texto. Tranquilo? Fica essa dica aí para vocês. Interpretação a vida inteira, tudo na vida é interpretação, né, gente? Então fica essa dica aí para vocês para frente. Então vamos realmente começar a nossa aula. O tema da nossa aula hoje é os padrões estéticos contemporâneos. Padrões estéticos estão ligados ao quê? Ao corpo, né? A beleza. Contemporâneo, dias atuais. Então é um tema que tem muitas questões do Enem na área de educação física que caíram cobrando isso aí, sobre esses padrões estéticos, contemporâneos. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai começar a entender aqui é que existe uma palavra muito nova, né, dentro da área de educação física, que é a corpolatria, que nada mais é que a gente vai entender como o estudo, pode ser assim, o estudo de uma patologia, uma doença da sociedade caracterizada pelo cuidado extremo com o próprio corpo. Não estou mais preocupando com saúde, estou preocupando agora com estética. O que importa na corpolatria é o corpo belo, independente se isso vai estar me deixando ficar sem saúde, com uma saúde nada legal, o corpo tem que estar bonito. Então a corpolatria é uma influência de ambas as situações da mídia, de todas as formas onde que se padroniza um corpo perfeito, ok? Então fica bem claro, deixe bem clara essa definição de corpolatria aí, que a gente vai precisar dela mais para frente. É o culto exagerado ao corpo, né? A gente pode falar isso, um culto exagerado ao corpo. Sofre influências diretas da sociedade sobre o corpo perfeito, né? A gente só tem que tomar um cuidado aqui sobre aqueles profissionais que usam o corpo como ferramenta de trabalho, né? São os bodybuilders, né? Não sei se a pronúncia é essa correta não, mas seria aquele pessoal que usa o corpo, pessoal do fisiculturismo, né? Usa o próprio corpo como ferramenta de trabalho. Aí a gente tem um lado um pouco mais profissional, tá? A gente não está falando desse tipo de pessoa, a gente está falando das pessoas comuns que fazem de tudo em busca de um corpo perfeito. Então existe essa diferença relacionada desse pessoal, que é algo mais profissional. Precisamos deixar isso bem claro também. Faz necessário entendermos também o que são somatótipos, né? Que é uma coisa que os meus alunos já têm que saber, porque eu já expliquei isso lá dentro da sala, mas a gente vai voltar aqui só para reprisar, e se caso alguém que esteja assistindo esse vídeo não saiba, entra como conhecimento. O que são esses somatótipos? São os tipos de corpos. Ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa, pessoal, tem uma estrutura física. E, infelizmente, as pessoas às vezes não respeitam essa estrutura física para ter um corpo perfeito. Às vezes é uma pessoa que tem uma dificuldade enorme de ganhar massa, enorme, mas vai entrar numa academia, vai se frustrar porque o biotipo dela não é de ter um corpo, né, malhado, escultural, não é, e a pessoa está à procura daquilo. Aí muitas das vezes, o que acontece? Vou começar a fazer o uso de anabolizantes, por exemplo, né, para estar tentando alcançar aquele corpo perfeito. Então vamos lá, sobre os somatótipos, a gente tem 3 tipos de corpos. O primeiro deles é o mesomorfo, que a gente pode falar que o mesomorfo seria aquele corpo mais padronizado. Sabe aquele tipo de pessoa que come, não engorda de jeito nenhum, não emagrece, mantém aquele projeto de vida? Então, esses são o mesomorfo. São aquelas pessoas que são sujeitos que estão mais dentro do padrão. Nós temos o segundo tipo, que é o endomorfo, que é o pessoal que tem a genética mais fácil para ganhar massa. Sabe aquele pessoal que só de ler a placa lá do McDonald's já engordou 2 quilos? Eu, no momento, estou me enquadrando aí, ó. Só de ler uma placa, só de ver um sanduíche, já engordei 2 quilos, só de ver. E o terceiro tipo é o ectomorfo, que é o pessoal que tem a dificuldade para ganhar massa. É aquele pessoal que vai comer e não vai engordar nada. Então, assim, claro, uma pessoa ela pode apresentar mais de 2 biótipos diferentes e a mesma pessoa ela pode, durante o tempo, desenvolver mudanças. Eu vou falar por mim. Eu era uma pessoa que me enquadrava entre do ectomorfo. Eu tinha muita dificuldade para ganhar peso. Só que aí a idade vai chegando, né?
Meus alunos desconsiderem essa parte, tá? Vocês não podem lembrar disso. Vou fazer 18 anos, como eu faço todos os anos. A idade vai chegando, hoje eu já me enquadro mais como um endomorfo. Hoje eu tô ganhando massa com muita facilidade. E quando eu falo ganhar massa aí, eu tô falando em ganhar gordura. Tá, pessoal? E o endomorfo não. O endomorfo é aquele corpo que ele pode comer muito, pode não comer, ele vai manter um padrão mais malhado, mais forte. Tá, ok? Então é importante a gente ter essa definição também. Mas qual é a ligação desses termos com os padrões estéticos contemporâneos? Por que eu estou falando disso aqui no conteúdo de padrões estéticos contemporâneos? Quando você procura estar dentro de um padrão estético, você precisa se enquadrar em alguns somatótipos desses que a gente falou. Então, se eu quero ficar malhado, a primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer o meu corpo. Eu tenho uma estrutura para chegar a esse corpo, né, que eu quero, que eu almejo. Se não tem, eu preciso ter essa concepção que eu vou ter uma dificuldade enorme para chegar até lá. Então, a gente precisa ter essa concepção, esse conhecimento desses 3 tipos para a gente se enquadrar e é autoconhecimento, tá, pessoal? Cada um se enquadra aí conforme né, do conhecimento que tem do seu corpo mesmo. Mas um exemplo, um ectomorfo, que é aquela pessoa que tem a dificuldade para ganhar massa, eles vão ter um tipo de fibra muscular presente que são mais propícias a atividades de longa duração. É uma atividade de resistência física, por exemplo, uma corrida de longa distância, pedalar a grandes distâncias, nadar em grandes distâncias. O tipo de fibra presente no ectomorfo, são de fibras que são mais propícias a isso. Esse cara, o corpo dele vai usar oxigênio e gordura para produzir energia. É a fonte de energia, né? É a pessoa que precisa de uma resistência um pouco maior. Consequentemente, um ectomorfo terá muita dificuldade de ganhar massa. Então, eu preciso ter esse conhecimento. Se eu sou um ectomorfo, eu vou ter dificuldade. Não quer dizer que eu não vá ganhar. Eu vou ganhar, talvez com uma dificuldade um pouco maior. Mas tudo é treino, tudo é adaptação. Então, eu vou ter muita dificuldade. Um ectomorfo, por exemplo, ele vai ter uma dificuldade de ganhar massa magra. Quando esse sujeito é atingido pela patologia da modernidade, ou seja, quando é uma doença mesmo, gente, esse culto do corpo perfeito, isso é uma doença, é uma patologia mesmo. Então, quando esse ectomorfo ele é fisgado por essa patologia, o que ele vai acontecer? Eu sou uma pessoa, eu quero ter um corpo X, eu tenho dificuldade, então eu vou fazer o uso de coisas inadequadas para me chegar naquele objetivo, que é isso que eu quero, isso que eu almejo, eu quero ter esse corpo, isso para mim é mais importante que tudo. Então, quando essa patologia chega nesse tipo de pessoa, infelizmente, o caminho mais fácil, né? Claro que vai ter consequências, como tudo na vida, seria esse, né? Substâncias ilícitas para alcançar o objetivo. Agora, como que esses padrões estéticos podem influenciar na vida de uma pessoa? Os padrões de beleza institucionalizados, ou seja, a mídia em qualquer padrão, em qualquer segmento, né? Internet, televisão, rádio, tudo hoje, outdoor, quando você anda na rua, tudo já almeja um corpo perfeito. Então, isso influencia diretamente. A gente tem os autoconceitos, né? A gente tem 4 tipos de autoconceitos relacionados a essa busca de corpo perfeito. O primeiro é o ser real, é o que eu realmente sou. Então, o primeiro padrão dessas definições é o ser real, o que eu sou. O segundo é a autoimagem, é o que eu acho de mim mesmo. O terceiro é a imagem espelhada, é como eu penso que o outro me vê. E por último a gente tem a imagem ideal, que é onde eu gostaria de chegar. Então, se eu tenho a concepção desses 4 conceitos, essas 4 definições, e tenho o conhecimento também sobre os tipos de corpos, né, que os 3 tipos, que é o ectomorfo, o endomorfo e o mesomorfo, então eu consigo me enquadrar. Será que esse padrão que eu estou tendo é o que a mídia quer, ou o jeito que eu estou feliz com isso? O mais importante para mim é ter saúde ou ter uma estética? Porque infelizmente, nesse sentido, esses 2 conceitos, saúde e estética, eles começam a emergir por caminhos diferentes, infelizmente, né? Então, esses padrões estéticos contemporâneos nos levam a entrar em alguns extremos, né? Então, a gente chega a algumas doenças mesmo,
relacionadas a esse padrão de beleza. E é muito importante a gente entrar um pouco a fundo nisso. Eu não vou entrar a fundo agora nesse vídeo, mas se alguém tiver interesse, me manda uma mensagem que a gente vai chegar num estudo um pouco aprofundado. Um exemplo é a anorexia, que é um distúrbio alimentar, né? Onde a pessoa tem tendência de forçar um vômito para tudo aquilo que ela come com medo de engordar, procurando um corpo perfeito. Nós temos a obesidade. A obesidade foge diretamente desse padrão. Lembrando que a nível de conhecimento aí, o Brasil é o 5º país com o número maior de obesos, né? Isso é preocupante. Nós estamos em 5º lugar. 38% da população do Brasil está em sobrepeso. E nós temos Curitiba como a capital de maior número de obesos no Brasil. Então, 5º lugar, isso é gritante, né, pessoal? Aí nós temos as cirurgias estéticas, né, que vai facilitar o processo, mas também com consequências. E os usos dos anabolizantes, que eu prefiro nem entrar nesse mérito aqui, porque acho que nem precisa falar, né? Acho que todo mundo tem um conhecimento do que é um anabolizante e o que isso causa no seu corpo, né? Claro, tudo sem acompanhamento profissional, nutricional, isso tudo vai gerar um grande problema. Então, beleza. Então, o que eu quero que a gente faça agora? Eu separei 2 questões do Enem relacionadas a esse tema que a gente trabalhou aqui. E gostaria que, assim como eu fiz no último vídeo, gostaria que vocês pausassem o vídeo agora. Primeiro você vai pesquisar uma questão do Enem de 2009, que ela começa assim: nunca se falou e se preocupou tanto com o corpo como nos dias atuais. Então procura essa questão lá, resolva, tenha a resolução correta dela. E a outra questão que eu quero que vocês procurem é a questão do Enem de 2011, que começa assim: na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios físicos da moda. Procura essas 2 questões aí, por favor, façam elas e volte aqui pro vídeo pra gente debatê-las, né? Elas têm tudo a ver com aquilo que a gente acabou de falar. Então, eu vou começar aqui com a questão do Enem de 2009. Eu vou ler o texto, tá, pessoal? Para ficar um pouco mais fácil a interpretação. Nunca se falou e se preocupou tanto com os corpos como nos dias atuais. É comum ouvirmos anúncios de uma nova academia de ginástica, de uma nova forma de dieta, de uma nova técnica de autoconhecimento, entre outras práticas da saúde alternativa. Em síntese, vivemos nos últimos anos a redescoberta do prazer. Voltamos nossas atenções ao nosso próprio corpo. Essa valorização do prazer individualizante se estrutura em um verdadeiro culto ao corpo, em analogia a uma religião. Assistimos hoje ao surgimento de um novo universo, a corpolatria. O que é a corpolatria? Nós já estudamos lá em cima: a busca do corpo perfeito, preocupando com a estética, não com a saúde, certinho? Beleza. Sobre esse fenômeno do homem contemporâneo, então é uma coisa que não está remota há muito tempo atrás, presente nas classes sociais brasileiras, principalmente na classe média, a corpolatria. Então, o que quer saber? Quando fala aqui, na classe média, a gente tem que ter uma interpretação que leva a pensar o seguinte: as pessoas da classe média, elas vão ter menos condições financeiras, classe média para baixo, elas vão ter menos condições financeiras, podem conseguir sim pagar uma academia, hoje é muito acessível, mas elas vão ter uma dificuldade de pagar um personal, um nutricionista, enfim, um acompanhamento individualizado para ter essa busca, da corpolatria. Então, quer saber o seguinte sobre esses fenômenos, como que a gente define a corpolatria. Então, a primeira alternativa é uma religião pelo avesso. Por isso, outra religião. Inverteram-se os sinais. A busca da felicidade eterna antes carregava em si a destruição do prazer, hoje implica o seu culto. Tem algumas coisas a ver sobre aquilo que a gente leu, né? É uma religião pelo avesso. Claro, agora a religião, eu estou cultuando o meu próprio corpo. E por isso uma religião, e por isso outra religião. Inverteram-se os sinais. Sim, não busco mais um Deus, agora eu busco o meu corpo, né? Isso, a corpolatria ficou, espero que tenha ficado bem esclarecido para vocês lá em cima. A busca da felicidade eterna antes carregava em si a destruição do prazer, hoje implica o seu culto. Sim, podemos ficar com essa alternativa, vamos passar para a próxima. Criou outro ópio
polvo, levando as pessoas a buscarem cada vez mais grupos igualitários de interação social. Mata com a faca da cozinha. Criou outro ópio do polvo, ok, certinho, levando as pessoas a buscarem cada vez mais grupos igualitários. A corpolatria tem esse objetivo? Não, cada um por si, meu filho. Eu tô preocupando é com o meu corpo. O seu que se vira pra lá. Então existe um individualismo, né? É um culto ao meu corpo, ao próprio corpo. Então o outro, paciência, boa sorte pro outro, né? Isso que a corpolatria define. Então, podemos cortar a alternativa B. C. É uma tradução dos valores da sociedade subdesenvolvida, mas em países considerados de primeiro mundo, ela não consegue se manifestar, porque a população tem mais educação e senso crítico. Eita, pesado. É uma tradução dos valores das sociedades subdesenvolvidas, mas em países considerados de primeiro mundo, ela não consegue se manifestar. Vamos pegar um país de primeiro mundo, Estados Unidos. É o primeiro país com mais número de obesidade no mundo. A alimentação deles é terrível, né? Terrível, a gente sabe disso já. Ela não consegue se manifestar porque a população tem melhor educação. Ótimo, eles são educadinhos, beleza. Tem mais senso crítico? Sim. Isso pode ser até verdade, não estou falando que não seja, não. Mas eles comem muitos produtos industrializados. Então, essa questão aqui, a gente corta porque ela vem falando de países de primeiro mundo e tal, mas esquece que os países de primeiro mundo, a tendência deles ter uma alimentação inadequada é muito maior do que um país subdesenvolvido. Então, também não apostaria na alternativa C. Vamos para a próxima. Tem como dos seus dogmas o narcisismo, significando o amor, amar o próximo como se ama a si mesmo. Corpolatria, eu amo o meu corpo, o resto que se foda-se, né? Nossa senhora. O padrão estético contemporâneo, ele preza um amor ao próprio corpo, não quer saber do outro, né? Então, a alternativa D também, a gente pode eliminar. A alternativa E, existe desde a Idade Média... Tá, eu já cortaria essa questão por aqui, mas vamos continuar. Existe desde a Idade Média, entretanto, esse acontecimento se intensificou a partir da Revolução Industrial no século XIX e se estendeu até os nossos dias. Por que eu cortaria ela lá no início, pessoal? Existe desde a Idade Média. No início do texto, fala assim, assistimos hoje, o texto está falando de uma coisa contemporânea, uma coisa que é mais atual. Tá, lá no início do século XIX, houve sim um movimento da Revolução, né, em relação ao corpo. Ótimo, houve. O corpo forte aqui, né, servia para determinados fins. Só que é o seguinte, a corpolatria é algo muito atual, é contemporâneo. Então, eu não posso falar que foi lá do século XIX, não. Então, sobra pra gente, então, a alternativa A, pessoal. É uma religião pelo avesso, né? Então, agora é o próprio corpo. Por isso, outra religião. Inverteram-se os sinais, né? Eu não busco mais um Deus, eu busco a perfeição do meu corpo. Na corpolatria não estamos discutindo religião, tá? Sejamos claros. A busca da felicidade eterna, antes carregava em si a destruição do prazer, e hoje implica o seu culto. Então, a alternativa que mais se enquadrou, no meu ponto de vista, é a alternativa A, de amor. Vamos passar agora para a questão de 2011, tá? Vou ler o texto aqui. Na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios físicos da moda. Novos espaços e práticas esportivas e de ginásticas passaram a convocar as pessoas e as modelarem seus corpos. Multiplicaram-se as academias de ginástica, as salas de musculação e o número de pessoas correndo pelas ruas. Bacaninho o texto. Diante do exposto, é possível perceber que houve um aumento da procura por, alternativa A, exercícios físicos aquáticos. O texto não fala nada de aquático, mas vamos continuar. Que são exercícios de baixo impacto, verdade, evitando o atrito, não prejudicando as articulações, verdade, e que previne envelhecimento precoce e melhora a qualidade de vida. Tudo certo, né? Já fica aqui uma sugestão. A melhor atividade para o seu corpo são as atividades aquáticas. Isso é comprovado, porque elas não têm impacto e a recuperação muscular é mais rápida. Só que o texto não faz referência nenhuma a exercício aquático. Ele fala de musculação, ele fala de pessoas correndo na rua, que multiplicou as academias, não fala nada de aquático. Então, olha aqui a gente tem um exemplo de compreensão e interpretação, tá? É o que está me pedindo assim, diante do exposto, ou seja, tem que estar no texto
O texto não fala nada de aquático? Cortei a questão, não pode ser a A. Alternativa B. É um mecanismo que permite combinar alimentação e exercício físico, que permite a aquisição e manutenção de níveis adequados de saúde, sem a preocupação com os padrões de beleza instituídos socialmente. Sem a preocupação, matou a questão. São justamente essa preocupação com o corpo perfeito que a gente está falando o tempo todo. Então, não pode ser. Tem a preocupação, e ela é enorme, ela é culta, é considerada até uma religião. Então, não pode ser a alternativa B também não. Vamos para a próxima, alternativa C. Programas saudáveis de emagrecimento que evitam os prejuízos causados na regulação metabólica, função imunológica, integridade óssea e manutenção da capacidade funcional ao longo do envelhecimento. Programas saudáveis de emagrecimento que evitam os prejuízos causados na regulação metabólica, função imunológica, integridade óssea e manutenção de capacidade funcional ao longo do envelhecimento. Pessoal, isso aqui está falando daquilo que a gente quer de verdade, né? Está falando de saúde, está falando diretamente de saúde. E nesse padrão, que é na corpolatria, a gente não está preocupando com saúde, não é só estética. A estética é a prioridade. Então, não é que a questão, a alternativa 6 seja correta, não, mas ela não condiz com o texto. Né? Tudo que está falando nela está correto, mas a corpolatria não tem nada a ver com isso. Então, não pode ser. Alternativa D. Exercícios de relaxamento, redução postural, reeducação postural, alongamento. Não. O texto lá fala de academia, de correr na rua. Isso aqui está muito voltado à ginástica laboral, mas vamos terminar. Que permitem um melhor funcionamento do organismo como um todo, bem como uma dieta alimentar e hábitos saudáveis com base nos produtos naturais. Não está certo, tá certíssima a questão, mas não tem nada a ver com o texto. Né? O texto fala... Deixa eu só voltar aqui. O texto fala... Descoberto exercícios físicos da moda, e a questão vem falando de exercício de relaxamento, reeducação postural e alongamento. Isso é uma coisa, né, um pouco não é passada, é uma coisa que hoje já não é vista com a mesma importância. São as ginásticas laborais, geralmente são ofertadas nas grandes empresas para que o funcionário possa produzir melhor e não tenha lesões, principalmente quem mexe com alguma coisa repetitiva, né, com movimentos repetitivos. Então, desconsiderar a D também. A alternativa é dietas que preconizam a ingestão excessiva ou restritiva de um ou mais macronutrientes, carboidratos, gorduras ou proteínas, bem como exercícios que permitem um aumento de massa muscular e ou modelar o corpo. Então, faz muito sentido, vamos voltar. Dietas que preconizam, né? Então seria a nutrição para a estética, correto. A ingestão excessiva ou restritiva, né? Ou eu vou ingerir para ganhar, ou eu vou reduzir para perder, de um ou mais macronutrientes, carboidratos, gorduras ou proteínas. Pessoal, o pessoal que trabalha hoje com venda de suplementos racha de ganhar dinheiro, porque todo mundo está indo atrás desses suplementos mesmo para poder aumentar o ganho da massa. Aí, né, o pessoal da estética também está ganhando um dinheirão com isso. Bem como exercícios que permitem o aumento da massa muscular e ou modelar o corpo. O texto refere muito a isso. O texto fala dessa busca desse corpo. Então, pode chutar a E aí. Chutar não, a gente não chuta. Pode apostar na E aí que, pra mim, ela é a certa. Então, pessoal, a aula de hoje aí ficou um pouco maior que a aula passada. Mas como eu falei no início com vocês, inscrevam-se no canal, deixe seu like lá, pra gente que eu possa ter um feedback. Não, o pessoal tá gostando, o pessoal tá interagindo. Essa sugestão que eu tive hoje sobre fazer uma live, né, pra gente poder tirar dúvida, se vocês acharem interessantes, eu vou deixar o meu Instagram lá na descrição. Me chamem lá, tá, pra gente trocar essa ideia. E muito obrigado e até a próxima aula.